E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, esse vídeo eu quero te contar como eu deixei de ser tímido, tá? A timidez é algo que atrapalha muita gente, inclusive você que tá me ouvindo agora. Você tem uma mensagem aí que carrega dentro de você, que você gostaria de falar, compartilhar com alguém, ligar a câmera, como eu tô fazendo aqui agora, pegar um celular e gravar e filmar você, e você não consegue. Primeiro, porque você não consegue olhar pra câmera. Você falta as palavras, você vai gaguejar, você não vai conseguir, você vai tentar milhares de vezes e não vai conseguir. Era assim comigo. Eu queria pegar a câmera, queria filmar e não conseguia. Eu colocava aqui, começava a falar e travava. Aquilo eu tinha que ficar gravando várias vezes. Tinha dias que eu gravava, repetia, né? Apagava aquilo que eu tinha feito e voltava de novo porque eu não conseguia olhar para a câmera. E hoje isso para mim se tornou algo muito normal. E eu quero te falar como que eu fui bloqueado e como que eu me desbloqueei disso, tá? Primeiro, gente, se você é alguém que tá me escutando agora e você tá vivendo isso aí, nesse bloqueio, não consegue falar, não consegue se conectar com ninguém, tem vergonha de falar com os outros, deixa aí nos comentários que eu quero saber um pouco da sua história, se você é assim, se acontece isso contigo, né? E eu espero que aquilo que eu vou falar pra você agora possa te ajudar de alguma forma, tá? Como é que eu fui bloqueado? Vamos lá. Não sei se você sabe, mas a maior parte dos bloqueios das crianças acontece na escola e com os pais. Os pais são os maiores responsáveis por bloquear os seus filhos. Eu lembro que o meu pai, ele sempre falava assim comigo. Ele estava conversando com os amigos e eu me achegava, ia tentar falar e ele falava: cala a boca, menino, vai pra lá, você não sabe o que eu tô conversando? E aí me tirava de canto e ficava conversando ali e sempre era isso, né? Mandava eu calar a boca, que ele estava falando com os mais velhos e que eu não podia falar. Então isso gerou dentro de mim algo inconscientemente, né? Gerou um bloqueio no meu cérebro, colocado pelo meu pai. Porque eu não podia falar, porque primeiro ele estava conversando com gente mais velhas e eu não podia falar. Eu acho que não deve ser assim, né? Você não deve tratar os seus filhos assim. Você deve chamar para perto, até porque lá na frente, para ele não ter esse tipo de bloqueio de conversar com outras pessoas. Porque ele vai conversar com pessoas mais velhas, sendo mais novo, e se não tirar isso dele, ele vai travar. Ele não vai falar, ele não vai conseguir desenvolver, porque você implantou isso nele. Então a primeira coisa que eu vejo é os pais bloqueiam os seus filhos nessa questão da comunicação. Ele não consegue falar e a timidez vai entrando cada vez mais. Ele entra em alguns ambientes e ele ouve aquilo do pai dele, ele fala: se tem gente conversando aqui, eu sou o mais novo, não vou falar, né? E ele acaba sendo travado. Uma outra coisa que acontece muito é a escola. Os professores, alguns deles, né, chamam os seus filhos de burro, né? Você é um burro, você não sabe. E assim, isso vai travando os colegas da escola também, né? Começa a zoar, aquela zoação toda, e você acaba se retraindo, se fechando, e a vergonha entra de uma tal forma que pra tirar é um sacrifício muito grande, né? E aí eu vou te contar como que eu me desbloqueei nisso. Com 17 anos de idade, eu extremamente tímido. Pra você ter uma ideia, eu não entrava em ambiente que tinha muita gente, eu tinha vergonha de entrar. Eu tinha vergonha de entrar pra falar com os outros. Isso era algo que, cara, eu não sei nem explicar isso, né? Era um negócio muito ruim pra mim. É indescritível. E eu lembro que eu, na igreja, comecei 17 anos, comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia. Comecei a pegar livros pra ler. Livros. Começava a ler livro. E o pastor, ele teve um dia que soube que eu tava lendo. E aí na escola dominical, pra quem não sabe o que é isso, todo domingo, na igreja de manhã, às 8 horas, em algumas igrejas 9, tem um estudo bíblico, que é chamado Escola Bíblica Dominical, por ser um domingo. Eu ia e eu me destacava. Começava a me destacar porque eu comecei a falar, dar opinião, porque eu sabia daquilo. E aí o pastor falou assim: ó, você vai pregar. Eu falei: eu pregar? Pregar é você subir na tribuna lá, né, no púlpito da igreja e trazer uma mensagem pro povo, pra plateia inteira. Eu falei: eu vou pregar? Ele falou: você vai pregar. Eu falei: não vou. E você vai, eu não vou. Por fim eu fui, imitei um cara, fiquei ouvindo um cara chamado Marco Feliciano, talvez vocês conheçam, é um deputado federal, pregador também. Fiquei ouvindo ele e eu lembro até hoje, cara, a mensagem que eu preguei foi o sonho de José. Essa mensagem dele. Preguei, o pastor gostou. Ele falou: ó, domingo você prega. Isso eu preguei no meio de semana. Ele falou: domingo você prega. Aí eu falei: não é possível agora eu vou ter que estudar, eu mesmo vou ter que estudar, sem copiar ninguém, pra falar aquilo que eu entendi. E começou aí, né? Como que eu perdi a timidez? Eu fui empurrado, fui jogado pra falar.
É como se você tivesse muito medo de água e aí você fosse pego e jogado dentro da piscina. Vá! Jogou. Você tem duas opções. Ou você vai bater braço e vai bater perna pra você sair, ou você vai morrer afogado. Qual que você prefere? Eu escolhi bater braço e bater perna pra sair, né? Então o que eu fiz? Eu treinava na frente do espelho, falando tal, o que eu ia falar. Eu chegava, por exemplo, ficava mentalizando o que eu ia falar. Eu lembro até hoje, né? A introdução, quando eu chego lá, eu vou falar assim, ó: meus irmãos, a paz do Senhor, estou muito feliz aqui essa noite por essa oportunidade. E tudo bem tranquilo, né? Controlando a respiração. Eu quero trazer uma palavra para você essa noite. Quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Porque quanto mais devagar você falar num discurso, mais você vai ganhando tempo, né? E aí as pessoas que te ouvem falam: caramba, ele falou 20 minutos, sendo que só tinha 10 para falar. Mas o fato de você falar devagar faz com que o tempo de fala aumente. Essa foi uma sacada que eu tive observando algumas pessoas. Então assim, eu fui jogado para falar, né? E aí resolvi, falei, ó, já que eu fui jogado para falar, correr eu não vou. Eu vou encarar isso aqui. Então você que tá me ouvindo aí, fala: cara, eu tenho uma história parecida, né? Tem uma história parecida. E essa minha timidez vem da onde? Vem de bloqueios. Isso é fato, vem de bloqueios. Como é que eu faço para me destravar nisso? Comece fazendo. Comece fazendo. Comece mentalizando o seguinte: eu tenho duas opções. Ou eu falo, ou eu vou nunca mais me conectar com ninguém e eu vou deixar de desfrutar de algumas coisas. Eu tô sendo jogado na piscina agora. O que eu tenho que fazer? Você tem que nadar. Você tem que bater perna. Então foi assim que eu fui destravado. Eu fui lançado para fazer aquilo e eu falei: vou fazer. Sendo que na primeira vez que você vai fazer, não vai ficar tão bom quanto você gostaria que ficasse. Só que o segredo é a constância. Não pare. Vai sempre fazendo. Sempre fazendo. Sempre falando. Por quê? Porque vai chegar um tempo que você vai estar tão preparado para falar que isso vai se tornar normal. E sabe qual é o maior medo das pessoas hoje? O primeiro, se não me falha a memória, é falar em público, tá? E o segundo é andar de avião. Entendeu? Então assim, conselho que eu te dou: faça. Não vai ficar bom de primeira, mas faça. Corrija na segunda vez que você for fazer aquilo que não ficou bom na primeira. Peça para filmar, vai falando, né? Vai gravando. Isso que eu tô fazendo aqui, eu não fazia antes. Eu não fazia antes. Falar pra câmera aqui, vocês que estão do outro lado, tá me vendo aqui, parece que eu tô conversando com vocês, né? Só que eu tô olhando pra câmera, tô vendo um celular na minha frente e tô conversando normalmente como se estivesse conversando com vocês. Por quê? Porque na minha cabeça, olha isso que poderoso. Na minha cabeça, eu tô vendo aqui milhares de pessoas na minha frente, porque eu sei que esse vídeo, ele pode chegar a várias pessoas. Então eu tô olhando aqui pro celular e tô vendo muita gente na minha frente. Então pra mim, isso se tornou extremamente normal, tá? Extremamente normal. Eu espero que esse vídeo possa te servir de motivação para que você comece hoje. Comece hoje, fazendo hoje. Ah não, mas eu tenho muita vergonha. O que os outros vão falar de mim? Não esquenta a cabeça que os outros vão falar de você. Desbloqueie isso na sua cabeça. Apenas faça. Porque eu tinha muita vergonha de fazer. Mas eu me lancei e fiz. Eu me lancei e hoje eu consigo falar, né? A gente vai melhorando a cada dia, observando os outros falarem, e você consegue falar. Então, foi assim que eu me destravei, sendo lançado para fazer aquilo que eu não queria fazer, mas disse: já que eu fui lançado para fazer isso, então eu vou fazer. Não vou arregar, não vou correr. Então, esse é o recado para você. Não arregue sobre aquilo que vier à tua mão para fazer. Eu sei que você carrega uma mensagem dentro de você e muita gente precisa ouvir o que você tem para falar. Muita gente, muita gente. Você vai ser frouxo, você vai correr? Não faça isso. Hoje, decida começar, tá bom? E tudo vai dar certo. Escuta o que eu tô te falando. Vai dar certo. Já deu certo, na verdade. Já deu certo, tá bom? Gente, um abraço. Que esse vídeo sirva de inspiração, de motivação para você. E eu quero te ver aqui nos comentários comentando: Arthur, eu era um ex-tímido. Eu era um ex-tímido. Fui tímido, mas ouvindo aí o teu vídeo, tua história, eu decidi começar e eu quero te conhecer, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida.